está tudo otimamente bem. É isso. Vamos embora para mais um vídeo de análise pocket aqui no Raiz Tricolor, onde a gente encara 4 derrotas. Olha só, hein? Que coisa, cara. Olha só. 4 vitórias seguidas. Já chega deixando o like aqui embaixo, já chega se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor. E vamos lá para mais uma análise pocket de mais uma vitória no Maracanã. Olha aqui onde eu tô. Maracanã, aqui embaixo, pertinho ali de onde ficam as luzes pro jogo, né? Para essas luzes que colocam ali esse sol artificial, principalmente pro período de inverno aqui no Maracanã, o gramado não ficar pior do que ele já fica. E vamos lá, cara, outra vitória, o Fluminense venceu mais uma vez, 1-0 contra a equipe do Bahia aqui no Maracanã. Não precisa de mais do que isso. 1-0 não é basquete, isso aqui não é basquete. 1-0 tá bom. Vocês vão ver que essa frase precisa acabar, mas por enquanto tá funcionando. Cara, vamos lá. Há quanto tempo a gente não vencia 4 jogos seguidos? Vocês lembram? Lembram? Vocês aí do chat? Há quanto tempo a gente não vencia 4 partidas seguidas? Pois bem, eu fui caçar aqui sobre esse ano. Esse ano a gente vence a Portuguesa, vence o Audax, vence o Nova Iguaçu e vence o Bangu. São 4 vitórias seguidas. É a melhor sequência do ano, todas ali, inclusive, na verdade quase todas, porque a última é com o Diniz, mas 3 são com o Marcão. A gente está falando ainda de time alternativo, a gente está falando ainda de Campeonato Carioca, a gente está falando de uma outra época. O Fluminense da época atual, desse Campeonato Brasileiro e desse cenário geral, era um time que não fazia isso. Pelo contrário, era um time que dentro do Campeonato Brasileiro perdia pro São Paulo, aí na sequência empatava com o Juventude, perdia pro Botafogo, perdia pro Atlético Goianiense, perdia pro Cruzeiro, perdia pro Flamengo, perdia pro Vitória, perdia pro Grêmio. Empatava com o Inter e perdia pro Fortaleza, empatava com o Criciúma. Essa era a sequência do Fluminense que o Mano Menezes assume. E nesse momento a gente vai olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e quando a gente observar a tabela, a gente vê que a gente ganhou o sétimo, nessa sequência com o Mano Menezes, a gente ganhou o 7º colocado, a gente ganhou o 3º colocado. Ganhamos Palmeiras e Bahia. Ganhamos o 10º colocado e ganhamos o que hoje é 19º, que é o Cuiabá. O que eu quero dizer com isso? A gente está quase saindo do Z4. Nossa briga ainda é a zona de rebaixamento. Vai ter resumão da rodada aqui mostrando e atualização do cálculo de planejada, de como a gente está conseguindo muito mais pontos do que a gente esperava conseguir. Mas a gente está jogando bola também. Mano Menezes hoje optou na zaga entre Thiago Santos e Antônio Carlos e o Ignacio. Ele foi de Thiago Santos no primeiro tempo. Não fez um bom primeiro tempo, mas ainda assim, quanto de chance o Bahia teve real? Teve a chance com o Luciano Rodrigues, mas não teve muito mais chance o Bahia. Apesar de que quando você abre os aplicativos de estatística e etc., tá lá. Se você separar só o primeiro tempo, você vê um Bahia com mais finalizações, um Bahia com uma disputa real ali de posse de bola. Você vê um time que tinha mais números, mas o Fluminense era mais perigoso. O Fluminense era um time extremamente sábio dentro da partida. Acho que esse é o principal fator. O Fluminense foi um time que soube controlar a bola. O Fluminense foi um time que soube ser vertical. O primeiro gol sai de um lance onde a gente está controlando a bola do lado direito e vem imprimindo verticalidade com o Diogo Barbosa, dando tapa. Isso aconteceu pelo menos umas 6 vezes no jogo, em que o Fluminense faz uma jogada pelo lado direito e quando inverte a jogada do lado esquerdo, o Diogo Barbosa estava no mano a mano com o Gilberto e passa fácil do Gilberto, ganha campo, abre e lança para o Cauã Elias lá na ponta direita fazer uma jogadaça e abrir o placar. Um azar, estava impedido por isso aqui e o gol não sai. Mas a gente já conseguia criar muita jogada pela direita, Samuel Xavier aparecendo para jogar. Uma boa partida de praticamente todos os titulares, principalmente desses jogadores que a gente contava muito no ano passado. Há quanto tempo a gente não via Ganso, Soares e Samuel Xavier dialogando pela direita, criando jogadas. E criando jogadas perigosas, criando jogadas que resultavam em lance perigoso. Do lado esquerdo, o Marcelo hoje é banco do Diogo Barbosa e a gente não tem nem o que falar sobre isso. É banco mesmo, pelo que apresentaram no Campeonato Brasileiro, nos últimos meses, é banco, muito banco. E não é banco só porque o Marcelo tá mal, é banco porque o Diogo Barbosa tá bem. E a jogada aqui do lado esquerdo, inclusive, que vem nas tabelas e nesses diálogos também do lado esquerdo, que resulta num chute troncho do Serna, com espaço de frente pro goleiro, pegando de esquerda, pegando mal, e a gente perdendo o gol. Foi uma tônica do jogo, inclusive, a gente perder gol, mas a gente não perdeu o gol mais importante, o que saiu.
numa jogada pela direita no finalzinho do primeiro tempo, quando o Bahia já tinha enrolado mais o jogo já não era aquele lá e cá, a gente tem percebido essa tônica do Mano Menezes, de ser um jogo de muita pressão, de muita competição nos 15, 20 minutos iniciais. O Fluminense parece morto por 20 minutos, onde ele segura, abaixa as linhas, deixa a bola com o time adversário para ver o que o time adversário consegue criar e se fecha. Foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Red Bull Bragantino, foi assim também contra o Palmeiras, mas esses outros dois foram muito iguais ao jogo de hoje. Por quê? Porque no primeiro tempo a gente fez o gol contra o Juventude, a gente fez o gol muito cedo. Jogou e competiu durante 15, 20 minutos, recuou nos últimos 20 e pressionou na reta final do primeiro tempo. Contra o Red Bull Bragantino foi a mesma coisa, só que sem o gol cedo. Aí o gol foi sair quando? No finalzinho do primeiro tempo. E hoje a mesma coisa, o gol não saiu cedo, até saiu, mas impedido. E foi resolver quando? No finalzinho do primeiro tempo. Ótima jogada que começa também com o Fluminense fazendo o balanço de campo, etc., que vai resultar lá na direita com o John Arias a tabela e o Samuel Xavier botando na cabeça. O Cauã Elias sobe sozinho. Como que a zaga do Bahia deixa o Cauã Elias subir sozinho? Aliás, se a gente vem para o segundo tempo, teve a mexida do Mano Menezes, tirando o Thiago Santos, que não estava se sentindo bem, né, fisicamente, bota o Antônio Carlos. E o jogo parece que não muda muito de fator. O Fluminense trava o jogo do Bahia, só que o Bahia começa a se lançar para o campo de ataque e dá um espaço absurdo atrás. E lembra que eu falei de como o Fluminense perdeu o gol? Foi aí que veio esse monte de gol perdido. Com 20 minutos do segundo tempo, o Bahia, foi até do lado de cá, o Bahia estava atacando e o Fluminense atacava pro lado de lá. O Fluminense já estava em campo, se fechando e só procurando um contra-ataque. E achava com facilidade esses contra-ataques, tá? Era até meio bizarro. Eu cheguei a comentar com o pessoal que estava fazendo transmissão aqui, né? O pessoal lá do canal do Puco. Se não se inscrevam lá, é um bom canal, tá? Pra galera que curte acompanhar canais de outros times. O Marinho Júnior e o Yuri Santana viajam para todos os jogos do Bahia, né? É bem legal, a gente já conhecia eles de outros jogos, eles foram bem maneiros lá e receptivos lá na Fonte Nova com a gente, emprestaram internet, etc. A gente aqui também, eles estão arrumando as coisas, acabaram de arrumar as coisas, que eles terminam a live depois da gente ainda. E eu trocando ideia com eles, eles falaram, cara, é impressionante, é o tipo de jogo que não é o caso de Rogério Ceni, mas que qualquer outro treinador, a gente achava até que os jogadores estavam querendo derrubar o treinador. O Bahia deu muito espaço, gente, muito espaço. O Bahia que tinha poupado parte do time, mas que naquele momento só tinha, vai lá, 3 reservas em campo. Né? Não tinha Cauli, que estava no banco, não tinha Tassiano, que estava no banco, e já tinha botado o Santiago Arias, que o Gilberto saiu lesionado, e aí os outros que são titulares que não estavam em campo, era apenas o Cuesta e o lateral esquerdo, Luciano Juba, além do Cauli e do Tassiano, que entram no meio do jogo. E mesmo com a entrada deles, o Fluminense continua tendo contra-ataque. Gente, foram pelo menos 4 ou 5 chances cara a cara de contra-ataque, num nível absurdo que o Fluminense. E aí fica a lição, né? Na vitória, a gente tem que lembrar desse tipo de coisa também. O Fluminense não pode perder essa quantidade de gols. Eu tô até vendo aqui se eu consigo ver todas as chances que o Fluminense tem. O Fluminense não pode perder essa quantidade toda de gols que perdeu dentro do jogo de hoje. O Fluminense perdeu uma quantidade de chances que, se o Bahia faz um gol de empate, a gente ia estar aqui criticando. E aí eu vou lá, né? Pelo tempo aqui dos gols. A gente ia estar aqui criticando o John Arias. Tudo bem, parou na cara do Marcos Felipe, né? Foi a defesaça do Marcos Felipe, mais até do que alguma coisa do John Arias. A gente ia estar criticando a chance desperdiçada no contra-ataque do Cauã Elias com o Arias de novo. A gente ia estar criticando o Serna, que perdeu o gol no primeiro tempo. A gente ia estar criticando o Keno. A gente ia estar criticando uma série de pessoas que perderam o gol justamente quando se encontrava 3 contra 3, 4 contra 4, nem sempre perdendo o gol numa finalização, mas perdendo o gol na organização da jogada. Bem como o lado de lá está criticando. O Luciano Rodrigues, atacante do Bahia, maior contratação da história do Nordeste, 60 milhões de reais por 70% do jogador. Olha o naipe das contratações dos caras. Perdeu um gol dentro da pequena área de cabeça sozinho, só tinha o Fábio na frente dele. Então, assim, do mesmo jeito que eles estão reclamando do gol perdido, a gente também estaria reclamando do gol perdido se a chance que o Bahia teve de empatar o jogo. Então fica esse alerta. Alerta esse que, quando não tivemos Thiago Silva e André em campo, ele não só soou um alerta, mas houve o desmoronamento. Aconteceu aquilo que o alarme de alerta estava tentando avisar. Foram 3 gols do Juventude em 30 minutos com erros bobos. Do Fábio, que fez uma defesaça aqui hoje, que teve seu nome gritado, enfim. Logo no iníciozinho do jogo, inclusive, fez uma defesaça também num gol perdido ali pelo Santiago Arias.
enfim, e que teve moral, mas com falhas também de outros jogadores, de Guga, que é o reserva, falhas da dupla de zaga do Thiago Santos e do Antônio Carlos, enfim, moles que a gente deu no jogo de lá. Fluminense, como eu falei, tá fechando o Brasileirão. 1-0 tá bom, isso aqui não é basquete. Tá show, a gente tá em 17º, a situação ainda é muito complicada, porque a gente ganhou 4 seguidas. O Vasco, quando ganhou 4 seguidas no Brasileirão, foi bater em 11º. Vem perdendo agora, empatando 1 ponto em 3 jogos. Mas quando ele ganhou 4 seguidas, ele foi para lá. A gente estava num buraco tão profundo, numa merda tão grande, uma lama tão ruim, que a gente ganhou 4 seguidas e ainda tá no Z4. Tá na beira para sair. Inclusive, semana que vem tem Fluminense e Vasco, a gente vai tentar resolver isso. Agora, pensando na Copa do Brasil quarta-feira, 1-0 não pode estar bom. Mano Menezes vai precisar mudar um pouquinho a filosofia, nem que seja uma filosofia dele, mas vai precisar mudar um pouquinho e trabalhar na cabeça desses jogadores de que não tudo que a gente fez até agora com o Mano Menezes não serve para esse jogo contra a Juventude. A gente precisa jogar, falando de postura, precisa desde o início do jogo massacrar, mas se não fizer 1-0, a gente não pode relaxar aqueles 20 minutinhos que vem depois. Mas precisa de um gol no primeiro tempo, incendiar e atrapalhar mentalmente a equipe do Juventude nesse Maracanã que, se Deus quiser, estará lotado por você aí que vai vir assistir o jogo. Essa foi a análise Pocket, tá? Um Fluminense que mandou no jogo. Eu tava sentindo muita falta do Fluminense fazer isso já na reta final. O Diniz tinha muito essa parada de mandar no jogo, né? Eu elogiava muito isso dele nos últimos anos. Mas nessa temporada, se vocês forem pegar análises Pockets ali de jogo contra o Red Bull Bragantino no primeiro turno, jogo contra o Vasco, jogo contra o Cerro Porteño, eu tô falando isso. O Fluminense perdeu o hábito de controlar o jogo. E para quem é controlador, não estar controlando, começa a desempenhar mal a sua função. O time do Fluminense, o time do Diniz tinha essa cara de controlador e não controlava. Começou a perder. O time do Mano Menezes tem essa cara de definir quando eu quero controlar. Para o jogo contra o Juventude, precisa controlar o tempo inteiro para poder alcançar os 2 gols de diferença e classificar na Copa do Brasil. Quem sabe a gente volte a enfrentar o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Eles eliminando o Botafogo, a gente elimina o Juventude, eles vêm para cá mais uma vez, a gente dá um pulinho lá em Salvador e vamos rumo até o final da temporada, ainda nas 3 competições. Quarta-feira é dar 100% contra o Juventude e sair daqui classificado. Tamo junto, espero que você tenha gostado da análise Pocket. Até a próxima.